Pessoal, compartilhe a nossa live, entrando ao vivo com vocês, com Marlon Melgaço aqui, para a gente estar trazendo a atualização e bater um papo aqui sobre essa decisão do juiz, da primeira vara, em relação ao subsídio dos vereadores aqui de João Pinheiro. Esse caso ele vem se arrastando já há um tempo. A gente começou essa situação lá na inconstitucionalidade, quando votaram o reajuste no número habitacional errado, e o Sputnik Voz do Povo foi um dos primeiros a descobrir a situação da inconstitucionalidade. Em muita conversa aqui com meu amigo, a gente vai trocando ideia e vendo, Marlon? Vai dar merda, como deu merda. Fizeram coisa errada, continuaram fazendo. Antes dessa decisão agora inflacionária, que eles fizeram esse reajuste, nós já tínhamos conversado que caso eles fizessem esse reajuste inflacionário, eles estariam descumprindo a lei e também uma orientação de um juiz, e a situação pipocou hoje. Eu quero que você traga os esclarecimentos e a respeito dessa ação popular. Bom, primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores do canal aqui do Jefferson. É um prazer estar aqui, meu amigo, patriota, sempre atrás de notícias importantes para o município. Foi uma das primeiras pessoas que eu liguei, tentei conversar com ele, mas agora que deu certo da gente conversar. Mas é o seguinte, igual o Jefferson adiantou, essa celeuma começou no ano passado, quando foi editada uma lei, a Lei 2535 de 2020, que reajustou o salário dos vereadores para além do percentual admitido para a nossa população, porque oficialmente o município de João Pinheiro não tem 50 mil habitantes. 47 mil e pouco. É possível que já tenha 50 mil habitantes? Olha, pode ter 100 mil, mas quem tem que determinar isso é o IBGE, justamente para que seja calculada as verbas que vêm para os municípios. Pois bem, os vereadores mantiveram o posicionamento firme no final do ano passado, inclusive o Sputnik fez uma entrevista com o então presidente da Câmara, onde foi esclarecido, mas com o procurador também, só que a população não ficou satisfeita, a gente percebe isso, e também foi mantido o subsídio. Diante daquela situação, eu ajuizei a ação, e a gente conseguiu, eu falo a gente, porque eu, você, Jefferson, todo mundo está me ouvindo, porque eu só sou o mensageiro, a mensagem é de todos nós. Só formularizou, porque um particular ajuizando a ação popular é mais rápido do que o Ministério Público. Não é porque o Ministério Público demora por si só, porque tem procedimentos internos que o Ministério Público tem que seguir para garantir a ampla defesa do acusado. O Jefferson, que já conviveu muito com o Ministério Público, sabe como é que é o cotidiano, sabe que é necessário ouvir, saber o que está acontecendo. Agora, eu como particular, eu posso ir lá e ajuizar a ação e pronto, não preciso. No caso, o 5.900 ficou decidido até dia 18 de janeiro deste ano, quando o juiz aqui decidiu ficar neste valor. Mas o que acontece? Indas e vindas, recurso e pedido, não sei o quê, o juiz manteve nisso. Tentativas de aumentar o salário com novos erros. Isso, exato. Aí a Câmara decidiu fazer uma revisão geral anual de 54%, pode variar, de 44% para 54%, que ninguém nem sabe o valor ao certo que vai ser, porque não sabe se os aumentos foram aritméticos ou geométricos, mas de todo jeito estava irregular. Então eu ajuizei uma nova ação. A primeira vara da civil da comarca de João Pinheiro deu uma decisão muito bem fundamentada. O doutor Maurício é um grande magistrado, e conhecedor do direito administrativo e direito constitucional. Isso é muito importante nesse momento. A primeira decisão também foi dele? Foi, sim. As 3 decisões que já foram... Todas vêm por ele. E houve o descumprimento da decisão dele. Sim, de certa forma, assim, na verdade, houve uma tentativa de burla, de burlar o efeito da decisão, de você tentar usar o processo legislativo para burlar uma decisão judicial, Mas a questão é que a regra da legislatura é muito clara. Os vereadores de uma legislatura fixam os subsídios para a subsequente. Então, é por isso que foi o grande erro deles. E agora, Jefferson, eles vão ter que aceitar essa remuneração, 1.745. E por que essa remuneração? O Jefferson já sabia disso, eu já tinha conversado com ele antes. Todas as leis no município eram inconstitucionais, desde o ano 2000. E aí, quando eu fui ver o valor, qual seria, eu fiquei com pena. Eu fiquei com pena de muito vereador. Os vereadores sabem que eu fiquei com pena, porque eu conversei com 3, 4
os três eu falei que eu tinha ficado com pena, né? Porque poderia, eu falei, não, esse aqui é um valor que vai dar para dar uma dor. 5.900 dava para segurar até resolver todas as situações. Tudo isso e tudo. Aí eles ficaram desesperados com os 5.900. Colocaram em votação um projeto em regime de urgência, sem transmissão oficial. Se não fosse o Sputnik lá transmitindo, não teria registro assim, de filmagens, digamos assim, dos atos e os discursos dos vereadores. Inclusive, um vereador ele afronta até o Ministério Público, onde diz para o Ministério Público cuidar dos problemas deles e não interferir no legislativo. Sim, tem essa parte que eu achei um desrespeito às instituições. E aí, diante dessa situação toda, eles se deram aumento e o juiz deu uma inovação, o juiz deferiu a liminar. Agora, né, Jefferson, agora eles podem recorrer, né, igual das outras decisões, pode interpor um recurso chamado de agravo de instrumento, mas assim que eles ajuizarem, interporem esse recurso, eu vou atrás com a chama contra-minuta para tentar cercar isso aí, porque já que eu já entrei, Jefferson, eu tenho que ir até o final. A única versão que eu ia aceitar, igual eu já tinha conversado com o próprio Jefferson, é assim, não, o povo venceu. Essa batalha, o povo venceu. A imprensa venceu, o povo venceu, todo mundo tem que ter vencido, e os vereadores perdidos. Mas eles não aceitaram isso, quiseram impor uma coisa sem nexo, sem nada, então agora que se virem com os 1.745. Lamento muito pelo vereador Mário Luiz, porque ele foi o único que votou contra, né? Teve a coragem, lamento muito. Mas, infelizmente, é bíblico que os justos pagam pelos pecadores. Não tem jeito. É uma situação que é até interessante. Eu estava até conversando com o Marlon quando ele fala que ficou com dó. Eu fico preocupado. Né? Nem com dó eu fico, não. Porque o erro ele parte de um erro constitucional lá atrás. Porque se tivesse feito as coisas dentro dos números corretos, que são documentos formalizados, seguindo o IBGE e a porcentagem correta, os vereadores estariam com um salário de 7.700 e alguma coisinha ali e não estariam passando por isso. Coitado dos que entraram agora, porque a gente tem aí policial militar que largou uma carreira com um salário de R$7.000 aproximadamente e agora receber um salário de 1.000 e pouco. E o que me deixa preocupado é porque vai ser uma situação que a procura de pessoas, talvez com qualificação, para ocupar a vereança em João Pinheiro, acaba ficando comprometida também, porque muitas pessoas não vão ter o interesse em ocupar um cargo de tamanho desgaste, tamanho concorrente com um salário tão baixo, né, Marlon? Tem essa vertente, mas a questão é que, de maneira geral, os vereadores em cidade pequena, o perfil deles é de pessoas mais simples mesmo, né? Quem sou eu para, às vezes, julgar se é preparado ou não? Não é isso. Inclusive, eu sou uma das poucas pessoas, mesmo formado em ciência do Estado, sou advogado, que não acho que tem que ter curso superior para ocupar um cargo público. Não acho, não concordo, entendeu? Eu acho que tem que ser livre mesmo, mas eu acho que o vereador tem que ter boa vontade e honestidade. Se ele tiver essas duas coisas, o restante todo ele consegue. Agora, sobre os atuais vereadores, eles tiveram opção, eles sabiam dos riscos. Sabiam que o setor público oferece esses riscos. Poderia ser o Marlon? Poderia ser o Jefferson ter entrado com a ação? Poderia ter sido o Ministério Público ou o Tribunal de Contas? Poderia. A questão é que eles sabiam dos riscos. Marlon, teve vereador que gastou 100 mil, 200 mil em campanha. Se gastou, tem que estar preso. Porque e não pode. Se gastou, tem que falar que tem que estar preso. Tem que ter um mandato cassado e chamar o suplente. Porque não pode. Não pode. Tem o teto de gasto e tem que ser gasto lícito, tem que ter a declaração da origem, não pode só gastar, tem que saber a origem. Então, assim, a questão é que eles não deveriam ter insistido no erro, né? E assim, importante, a gente tem 4 minutos ainda para a gente frisar, poderia ser pior, porque a sua ação, ela pede o afastamento da mesa diretora, do presidente da Câmara, e acabou que ficou só na redução mesmo do salário, mas poderia ser bem pior, né, Marlon? Sim, eu pedia o afastamento da mesa toda, os 3 membros da mesa. E também pedia a decretação de disponibilidade de bens de todos os vereadores e pedia a tomada de contas especial, que é um procedimento de auditoria. O juiz daqui entendeu que não era necessário nesse momento, entendeu? Mas eu vou insistir, o próximo erro que a Câmara inventar pode ter consequências muito mais graves do que essa. Porque, por enquanto, só está na seara civil, reduz salário, isso, aplica multa, não sei o quê. Tem uma multa de R$5.000. De R$5.000 no caso do descumprimento do presidente. Se eles insistirem agora voltar atrás, ou se pagar o salário, porque a partir de agora foi publicado? Exatamente, publicado, foi concedido ontem, publicado hoje.
Qualquer coisa que acontecer agora, a multa é alta, é 5 mil por ato, entendeu? Então os vereadores tomem cuidado. E outra coisa, Jefferson, o valor da causa é 5 milhões de reais. O que isso quer dizer? Se eles aprontarem alguma coisa, alguém vai ter que pagar. Então é quem aprontou. Então, assim, eu ficaria preocupado se eu fosse vereador. Marlon, e os honorários sucumbenciais que poderiam advir dessa causa, vão ficar para você ou para quem está advogando? Não. Especifiquei na petição inicial que, se em caso, né, houvesse a sucumbência, iria para obras de caridade aqui na cidade, mesmo dinheiro do povo fica para o povo, né? Eu não preciso disso, entendeu? Só que o que acontece? Isso é um efeito dissuasório. Ou seja, ou eles ajam agora, ou senão a situação pode ficar pior. Além de não receber muito, vai ter que pagar ainda nessa história. Então, assim, eu recomendo aos vereadores, Jefferson, que tentem seguir agora a lei e seguir com esses 1.700, que olha lá que nem isso vai ter. Marlon, para finalizar, nós temos 1 minuto, e dentro de 1 minuto você faz um resumo para nós de tudo que foi feito de 2000 até 2021 para fazer essa situação, e caso eles tentem um novo ato inconstitucional, o que pode acontecer? Pois bem, de 2000 para cá, todas as leis violaram a lei de responsabilidade fiscal, então são nulos todos os atos. Algumas dessas leis foram violando regras de fixação de despesa, que são muito complexas de explicar aqui, mas também violou as normas relacionadas a direito financeiro. E após isso aí, algumas leis foram editadas fora do prazo, que é a questão dos 30 dias antes da eleição. Então, ou seja, às vezes tinha lei que pegava tudo, às vezes não pegava nada, às vezes tudo. E, diante disso aí, até o próprio juiz fixou. Foi um longo processo de inconstitucionalidades que se foram acumulando até chegar nessa situação. E isso é o preço que se paga diante da negligência, diante das normas constitucionais. E, no momento nenhum, eu faço um demérito aos procuradores. Não é isso. Às vezes o procurador fica sujeito às pressões políticas mesmo dos vereadores. Mas, igual o Jefferson sempre frisou, é sempre importante a gente observar a Constituição. Algum risco de entrar com ação para devolução daqueles que receberam de forma ilegal? Sim, como eu não sei quem recebeu quem não, então tem um pedido de ressarcimento. Se for apurado, se pagou esse reajuste, esse específico a mais... Não, os atrasados eu não pedi, porque eu entendo que havia presunção da constitucionalidade das leis, então havia boa-fé. E essa é a minha interpretação. O Tribunal de Contas do Ministério Público pode entender, pode, aí já é com ele, não é comigo. Mas pode acontecer. Sim. Pessoal, vou ficando por aqui, Marlos Melgaço. A gente está de olho na Constituição, tanto a imprensa como o nobre advogado, né, cidadão. E tendo erro, todos nós vamos estar acompanhando e trazendo ao conhecimento da nossa população. Sputnik, Voz do Povo, tamo junto.